Talvez uma das maiores ilusões que nós compramos seja a ideia de que em algum momento finalmente vamos nos sentir completos. Existe sempre a sensação de que falta alguma coisa. Quando éramos mais novos, acreditávamos que tudo mudaria quando tivéssemos mais liberdade. Depois, pensamos que a resposta estava em ter dinheiro. Depois, mais tarde, acreditamos que seria um relacionamento. E quando conseguimos uma dessas coisas, por algum tempo, existe aquela euforia, aquela sensação de vitória. Mas ela passa. E quando passa, a pergunta continua lá. E agora, o que é que falta? E é curioso perceber que muitas pessoas passam a vida inteira correndo atrás dessa resposta, sem nunca parar para questionar se talvez o problema não seja a falta de alguma coisa, mas sim a ideia de que estamos sempre incompletos. Porque se você observar bem, quase tudo ao nosso redor nos convence de que ainda não somos suficientes, porque sempre existe alguém mais rico, alguém mais bonito, alguém mais inteligente, alguém mais bem-sucedido. E se a nossa felicidade depender de finalmente alcançar um ponto em que ninguém esteja acima de nós, então estamos condenados a uma corrida que nunca termina. Talvez seja por isso que tantas pessoas conquistam exatamente aquilo que sonhavam e ainda assim continuam sentindo um vazio difícil de explicar, porque elas alcançaram o objetivo, mas descobriram que a paz não estava lá. E isso não significa que sonhos sejam inúteis, não significa que devemos abandonar nossas ambições, mas talvez exista uma diferença enorme entre construir uma vida melhor e viver acreditando que a nossa felicidade está sempre no próximo passo. Talvez a vida não seja uma linha de chegada, talvez ela seja justamente aquilo que acontece enquanto continuamos caminhando. E eu sei que isso parece ser uma frase bonita, mas basta você olhar para trás. Quantas vezes você acreditou que seria feliz quando finalmente conquistasse alguma coisa? E quantas vezes depois de conquistar, percebeu que o sentimento não durou tanto quanto você imaginava? Talvez porque a felicidade não seja um estado permanente. Talvez ela nunca tenha sido. Talvez ela seja feita de momentos. E talvez o nosso maior erro seja exigir que um momento dure para sempre. Porque nada dura. Nem os problemas, nem as conquistas, nem os dias ruins, nem os dias bons. Tudo passa. E talvez, em vez de lutar contra isso, a gente pudesse aprender a apreciar mais aquilo que existe agora, porque existe uma ironia interessante na vida. Muitas vezes passamos anos desejando o futuro e quando ele finalmente chega, a gente já está tão preocupado com outro futuro diferente, como se a mente fosse incapaz de descansar, como se a gente precisasse de mais alguma coisa, mais dinheiro, mais reconhecimento, mais seguidores, mais aprovação, mais resultados. E sem perceber, transformamos a nossa existência em uma eterna busca por algo que talvez nem saibamos definir. Mas e se o problema não estiver na quantidade? E se o problema estiver na incapacidade de aproveitar aquilo que já temos? Talvez algumas das coisas da vida sejam tão comuns que nós simplesmente deixamos de notar. Uma conversa tranquila, um café, um dia silencioso, uma música. A sensação de estar em paz por alguns minutos. Coisas simples. Coisas que normalmente ignoramos porque estamos ocupados demais, tentando alcançar algo muito maior. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente vive cansada. Não porque trabalha demais, mas porque nunca se permite descansar por dentro. Porque mesmo quando o corpo para, a mente continua correndo, sempre atrás da próxima meta, da próxima conquista, da próxima versão de si mesmo, como se a pessoa que somos hoje nunca fosse suficiente. E eu me pergunto se essa busca constante realmente nos aproxima da felicidade ou só nos mantém ocupados o suficiente para não perceber o vazio que existe quando tudo fica em silêncio. Talvez seja por isso que tanta gente tenha medo de ficar sozinha, porque o silêncio acaba nos obrigando a encontrar a única pessoa de qual não conseguimos fugir, que é nós mesmos. E talvez seja justamente nesse encontro que começam algumas das respostas mais importantes da vida. Existe uma característica curiosa do ser humano. Nós nos acostumamos com tudo. E talvez seja justamente isso que torna tão difícil alcançar aquela felicidade permanente que tantas pessoas procuram. Porque não importa o tamanho do sonho, depois de um tempo, ele se torna comum. A pessoa que sonhava em comprar um celular novo, depois de algumas semanas, já o utiliza sem sequer prestar atenção. Quem sonhava em ter um carro, depois de alguns meses, passa a enxergá-lo apenas como um meio de transporte. Quem desejava desesperadamente entrar em um relacionamento, em algum momento transforma aquilo em parte da rotina.
E isso não acontece porque somos ingratos. Acontece porque a mente humana foi feita para se adaptar. Talvez seja por isso que tantas pessoas vivem em uma espécie de perseguição eterna. Elas não estão correndo atrás de uma coisa específica, elas estão correndo atrás da sensação que tiveram quando imaginaram aquela conquista pela primeira vez. Mas a imaginação, ela é curiosa, porque ela sempre exagera. Quando a gente está muito longe de alguma coisa, criamos versões perfeitas dela dentro da nossa cabeça. Imaginamos que quando tivermos mais dinheiro, finalmente estaremos tranquilos, que quando tivermos mais tempo, finalmente descansaremos, que quando encontrarmos a pessoa certa, finalmente seremos completos. Mas a vida é diferente das nossas expectativas, porque nenhuma conquista elimina completamente os problemas. Ela apenas substitui problemas antigos por problemas novos. E isso não é uma visão pessimista, na verdade, justamente o contrário. Porque entender isso nos liberta da ideia que precisamos alcançar um paraíso que não existe. A vida nunca foi uma ausência total de dificuldades. E talvez seja por isso que tantas pessoas se decepcionam. Elas esperam chegar em um lugar onde tudo ficará perfeito. Mas esse lugar simplesmente não existe. Até porque, se existisse, provavelmente nos acostumaríamos com ele também. Imagina se todos os seus sonhos se realizassem amanhã, absolutamente todos. Dinheiro, reconhecimento, sucesso, liberdade, tudo. No começo seria uma explosão de felicidade. Mas e depois? Depois de alguns meses? Depois de alguns anos? Talvez aquilo que hoje parece extraordinário se tornasse apenas mais uma terça-feira comum, porque o extraordinário de hoje é a rotina de alguém em algum lugar. E talvez seja por isso que pessoas extremamente ricas continuam buscando dinheiro. Artistas famosos continuam buscando mais reconhecimento e empresários bem-sucedidos continuam trabalhando como se ainda precisassem provar alguma coisa. Porque o problema nunca foi a falta de conquistas. Talvez o problema seja que nós acreditamos que uma conquista seria capaz de preencher algo que, na verdade, é muito mais profundo. E talvez seja injusto colocar esse peso sobre qualquer sonho, porque nenhum carro foi criado para dar sentido à vida, nenhum relacionamento foi criado para resolver todas as nossas inseguranças, nenhum emprego foi criado para preencher todos os vazios que carregamos, nenhuma quantidade de seguidores é capaz de silenciar todas as dúvidas que temos sobre nós mesmos. Talvez existam perguntas que nenhuma conquista consegue responder. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas, mesmo tendo tudo aquilo que muita gente deseja, ainda se sintam perdidas, porque existe uma diferença enorme entre conforto e significado. Conforto é importante, dinheiro é importante, conquistas são realmente importantes, mas significado é outra coisa. E talvez essa seja uma das maiores confusões da nossa geração. Nós aprendemos a perseguir conforto, mas quase ninguém nos ensinou a procurar significado. Aprendemos a ganhar, mas não aprendemos a compreender. A gente aprende a produzir, mas não aprende a existir. A gente aprende a se comparar, mas não aprendemos a nos conhecer. E talvez por isso exista tanta ansiedade no mundo, tanta pressa, tanto cansaço, porque nós estamos sempre em movimento, mas nem sempre sabemos para onde estamos indo. E existe algo assustador nisso, porque é possível passar anos escalando uma montanha e acabar descobrindo no final que ela não era a montanha que realmente a gente queria subir. Talvez seja por isso que algumas pessoas chegam aos 40, 50 ou 60 anos e se perguntam: foi só isso? E talvez essa pergunta seja uma das mais humanas que existem, porque ela não nasce da ingratidão, ela nasce da percepção de que nenhuma conquista externa é capaz de responder completamente àquilo que existe dentro de nós. E talvez a verdadeira pergunta nunca tenha sido: como eu posso ter mais? Talvez a pergunta seja: como eu posso viver melhor com aquilo que eu já tenho? Porque talvez a abundância não começa quando conseguimos tudo. Talvez ela começa quando finalmente aprendemos a enxergar aquilo que já está diante dos nossos olhos. E talvez essa seja uma habilidade muito rara, porque o mundo inteiro parece lucrar com a nossa insatisfação. Quanto mais convencidos estivermos de que ainda falta alguma coisa, mais a gente continua correndo. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, a pergunta mais importante não seja sobre o próximo objetivo, mas sobre a próxima pessoa que estamos nos tornando enquanto corremos atrás dele, do nosso objetivo.